Visão, cara, por que não respeitam mais a seleção brasileira e por que essa pressão toda para essa Copa? Vamos começar lá do começo, antes de falar do nosso ciclo desastroso, vamos voltar no tempo, lá em 2006, quando tínhamos grandes nomes, grandes craques e, na minha opinião, ali onde começou, para mim, os erros da seleção brasileira. Ah, cara, mas como começou? Vamos começar ali, 2006. Teve um pequeno oba-oba, os treinos eram para todos, todo mundo assistia os treinos, era aquele clima de a gente ia ganhar a qualquer momento, com a seleção que realmente era ótima, até ali vinha ganhando tudo. Eu acho que em poucos momentos a seleção brasileira se via tão forte desde o ciclo de 2002 até 2006. Era goleado o tempo todo, era grandes craques, grandes nomes, Ronaldinho Gaúcho melhor do mundo, e contra a França, que não era uma seleção fraca, tanto é que chegou à final, ali, né, naquela cabeçada que o Zidane deu no Materazzi, que todo mundo lembra, mas que a seleção brasileira realmente podia ter ganhado. Na minha opinião, era muito mais time, mas ali começou que meio uma soberba da CBF, uma soberba da seleção brasileira, onde vimos Alemanha, Espanha e muitas seleções aí aprimorando suas seleções, investindo na base, enquanto o Brasil simplesmente acreditava nos talentos individuais e na sua safra de craques que aparentemente nunca ia parar de brotar, nunca ia parar de crescer, o que não é uma mentira. Até hoje fazemos grandes craques, mas a seleção peca na organização, a seleção vem pecando cada vez mais em organização. Agora vamos para 2010, com Dunga, onde ficou conhecido ali por não ter convocado o Neymar, ter o apelido de Dunga burro. O Dunga, com certeza, agora, vendo a seleção como está, o trabalho do Dunga foi muito bom, porque o Dunga ganhou praticamente tudo, só não ganhou a Copa do Mundo. Mas ali já estava também a soberba. São jogadores que eram muito fechados com o grupo, é verdade, mas era um Dunga que não escutava nada em momento nenhum. Eram jogadores que tinham dificuldades até para dar entrevista e tal. E aquilo foi uma coisa que foi pesando ali o clima e que ruminou na derrota para a Holanda em 2010. E que agravou mais uma vez o sentido do que eu tô falando de novo, a soberba, porque a CBF não começou a investir em base, não começou a investir em nada. Mais uma vez fomos com a soberba para 2014, Copa na nossa casa, grandes craques, vamos ganhar na individualidade, o Brasil só tem craque. E foi o que foi. 2014, toda empolgação, de pouco em pouco, acreditavam uma hora, Neymar jogando bem, até que, sem Neymar, contra a Alemanha, tivemos o maior banho de água fria. Um desastre, um dos piores capítulos aí da nossa história do futebol brasileiro. Indo para 2018, continuamos na soberba. Contratamos Tite, pragmático, não investimos em novas metodologias, não tentamos buscar ajudas exteriores, novamente confiando na individualidade e no talento brasileiro. Só que dessa vez não fomos tão mal, fomos eliminados por uma Bélgica que, digamos lá, não era uma má seleção, e continuamos com Tite para 2022, onde já começou o grande problema da soberba, na minha opinião, de novo. Perder para Camarões na Copa do Mundo foi uma coisa que me marcou muito. Perder para uma seleção africana, o Brasil sendo o Brasil, acho que era algo que não podia ter sido deixado, mesmo com o time reserva. Ali o jogador de Camarões já fez gol, já comemorou, já estava dizendo que o Brasil não era isso tudo, já havíamos o respeito ali sendo diminuído gradativamente. E no jogo contra a Croácia, o jogo em que poderíamos ali finalmente ter crescido o nosso respeito, a soberba mais uma vez precedeu a queda. Faltando 4 minutos para o jogo acabar, volantes indo para frente, o time todo no ataque como se fosse fazer mais um gol, ao invés de ser mais casca grossa e controlar o jogo ali na defesa para mantermos a vitória. Foi o desastre que foi, perdemos nos pênaltis e chegamos agora a 2026. Depois de um ciclo totalmente conturbado, Ramon Menezes, Diniz, Dorival Júnior, conseguimos buscar Ancelotti, um dos técnicos aí melhores do mundo, conceituado com Champions e tudo, onde pega um desafio com menos de um ano,
Temos nossas críticas, é verdade, mas agora, depois de tanto tempo, é a primeira vez em que a CBF começa a querer investir na base, começa a querer ouvir vozes exteriores. Eu sei que a galera já quer o título para essa Copa. Eu acho muito difícil, mesmo achando que a seleção tem chances e é uma boa seleção. Mas essa foi a explicação de como vemos perdendo respeito para essa Copa. E agora, cara, Marrocos entrou contra a gente, eles ficaram tristes de não ter ganhado e ninguém tem aquele medo que já teve da seleção um dia. E na minha opinião, é muito pela soberba que a seleção brasileira foi criando ao longo do tempo. Espero que isso mude, temos muita Copa do Mundo e eu ainda acredito no Hexa. Porque, apesar de tudo, Brasil é Brasil e todos os nossos títulos foram em situações extremamente desacreditadas. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e é isso aí. Visão, cara!